Olá meninas, tudo bem? Hoje nós vamos terminar o livro A Experiência da Mesa. A gente está falando sobre os pontos mais importantes de cada capítulo e hoje a gente vai falar sobre os dois últimos capítulos, que é o capítulo 9 e o capítulo 10. Então, aqui no capítulo 9, Relacionamentos Renovados, ela inicia, o capítulo com a experiência dela, né, falando de quando ela era adolescente. E ela fala um pouco de um episódio específico que aconteceu na adolescência dela, que era que ela queria sair para uma festa à noite com os amigos e sabia que os pais dela não dariam permissão para ela sair, né, à tarde, da noite, sozinha com essas pessoas. E ela diz que ficou muito é, dividida, né, por aquela sensação de não decepcionar os pais, mas ao mesmo tempo aquela curiosidade, né, e aquele comichãozinho que dá na barriga, né, dos adolescentes de querem ir, querem fazer, querem festejar, sair com os amigos. E ela fala um pouquinho sobre essa experiência, eu vou compartilhar com vocês um pouquinho dela para vocês terem noção de como foi importante aquilo para ela na adolescência e que não é muito diferente do que acontece na vida dos adolescentes de hoje. E aí ela fala assim, ela fala, né, que os pais dela iriam, ela sabia mais ou menos a hora que eles iam deitar, porque eles faziam isso naturalmente todos os dias no mesmo horário, e ela tinha marcado com os amigos de que assim que os pais dela se deitassem e pegassem no sono, ela iria fugir, né, pela janela, ela ia sair, né, ela ia dar um sinal com a luz de que eles podiam passar para pegar ela. E aí ela fala isso, né? Conforme o planejado, meus pais se deitaram no horário de costume e estavam num sono profundo. Fui para o quarto e fingi estar dormindo. Depois de ter certeza que eles estavam dormindo, levantei e me vesti e dei continuidade ao meu plano. Com as luzes do quarto apagadas, às 10h55 da noite, fiquei perto da janela, esperando o carro aparecer na estrada ao lado da cerca branca de nossa casa. Com a bolsa em mãos, estava pronta para a minha primeira noite de diversão na rua. Vi os faróis se aproximando e virando perto da cerca. Congelei. Meus pensamentos foram: não posso fazer isso. Minha mãe e meu pai me amam demais. Não posso fazer isso com eles. O que pensarão de mim se eu for pega? Meu coração estava acelerado. O carro lá fora continuava parado, esperando por mim. O plano estava funcionando, com a exceção de algo inesperado. Eu me lembrei do jantar. O riso em volta da mesa de jantar naquela noite, os olhares amorosos, os planos para o dia seguinte, tudo me veio à mente. Depois de hoje, como serão os jantares para mim? Perguntei a mim mesma. Eu não sabia qual era a resposta, só sabia que não poderia fazer aquilo. Fui até a porta do quarto e, em vez de me dirigir à janela, já aberta, acendi a luz. Para os meus amigos, isso significava que sair não era seguro para mim. Então eles foram embora. Minha vida poderia ter tomado um rumo diferente com as consequências daquela noite. E se eu não tivesse me sentado com a minha família para jantar à mesa? Acender um interruptor foi uma das decisões mais importantes que já tomei. Fazer o jantar foi a decisão mais importante da minha mãe naquela noite. Né? E aí ela fala como isso ajudou a ela a vencer aquela tentação. Né? O pensamento de como seriam, né, as refeições da mesa a partir daquele dia. Né? Talvez ela se sentaria com um pensamento de culpa, né? Talvez ela não ia conseguir mais olhar para a cara dos pais no momento da refeição, sabendo que ela tinha feito algo de errado, né? Justamente por ter saído escondido, desobedecendo a ordem dos pais. Então, essa proximidade, essa intimidade que os pais tinham à mesa com ela, foi que a livrou desse momento, né? Dessa experiência. E às vezes, isso também acontece na mente dos nossos filhos. Às vezes, muitas das vezes, os adolescentes, eles fazem coisas justamente por saber que ninguém vai se importar, que eles não vão ter que dar, né, satisfação, ou que ninguém vai descobrir. Então, se nós temos pais conscientes em casa, né, que colocam a mesa, que perguntam como foi o dia, que se importam com quais são os amigos que seus filhos estão tendo contato, eu acredito que esse vai ser o mesmo pensamento que vai ter na mente deles. Eles vão começar a pensar, não, poxa, realmente, minha mãe vai me perguntar sobre isso amanhã, né? Minha mãe vai querer saber como anda essa amizade, minha mãe vai querer conhecer os meus amigos, então isso vai poupá-los, né, de algumas dessas tentações, né, de querer se meter em casos que não são aprovados pelos pais, porque tem a quem dar satisfação em casa.
Então, a mesa é um momento importante para isso também. E aí, um outro tópico que eu marquei aqui foi um lugar de restauração, né? E aí ela fala assim, na página 179. Nenhuma experiência de vida substitui o vínculo e a significância criados ao se comer juntos à mesa. Seja jovem, seja velha, quando uma pessoa passa por trauma, tentação ou embaraço, um convite para a mesa a leva a sentir-se valorizada e seu senso de valor é restaurado. Você já se pegou fazendo algo impensável? Presa numa circunstância inesperada? Você contou uma mentira que não planejava ou disse coisas das quais se arrepende? Você reagiu em dissonância com seus valores pessoais e com quem você é de verdade? É extraordinário saber que não importa o que você enfrente durante o dia, uma briga feia com um colega de trabalho, um desentendimento com o cônjuge, uma explosão de impaciência com os seus filhos, existe graça à mesa quando você se junta à sua família para jantar. Você pode já até ter orado e se arrependido enquanto voltava para casa, mas ao se sentar à mesa, sabe que o pão da presença restaurará a sua vergonha e o seu arrependimento pela falta de autocontrole. Isso lhe proporciona grande alívio. O amor e a afirmação dos membros de sua família lhe darão coragem para enfrentar o amanhã com dignidade. E aí ela compartilha 3 exemplos bíblicos de como isso aconteceu na vida daqueles personagens que a gente tem, por exemplo, nas Escrituras. E aí ela fala de Pedro, né? Pedro, todo mundo conhece a história, né? Jesus em uma refeição, né, com os seus discípulos, que foi a última ceia, ele disse para Pedro que Pedro o negaria 3 vezes, né? E Pedro falou categoricamente que jamais faria isso. Pois ele fez, né? E vocês conseguem imaginar como Pedro se sentiu, né, depois daquilo? Principalmente por ter dito que não faria, né, e por ter feito. E como ele reagiu com os discípulos, né, com seus amigos depois disso, mas principalmente como ele reagiu com Cristo, né, que foi o objeto da sua negação, aquele que já havia previsto que ele faria isso, e ele havia falado que não, e ele fez. Né? Então, como você se sentiria se fosse com você? Né? Não sei se você consegue colocar isso numa relação, por exemplo, conjugal. Né? Você já lhe jurou, né? já trocou juras de amor com o seu cônjuge, dizendo que você o amava, né? Que você seria só dele, e de repente seu cônjuge falou, não, eu acho que um dia você vai me trair. E você falou, nunca vou fazer isso. E você acaba cometendo esse ato. Como você conseguiria olhar nos olhos daquela pessoa novamente? Né? Foi isso que aconteceu com Pedro. E Jesus, ele escolheu justamente, né, uma refeição à mesa para esse momento. Tá aqui na página 180. Jesus apareceu a Pedro e restaurou o relacionamento entre ambos durante uma refeição que fizera juntos. O que Jesus estava fazendo na praia enquanto esperava os outros ancorarem o barco? Preparando de jejum, peixe e pão. João 21, versículo 9. Em seus últimos dias na terra, Jesus deu a Pedro, que devia estar se sentindo assolado pela vergonha, uma oportunidade para conversarem enquanto partiam o pão juntos. Depois do café da manhã, Jesus perguntou se Pedro o amava. Eu nem imagino como Pedro se sentiu. Ele fizera o impensável e fora pego. Estava Pedro ali, face a face com um amigo amoroso que procurara e lhe preparara café da manhã, a fim de que tivessem uma conversa muito importante. Jesus escolheu as perguntas certas com muito cuidado, levando Pedro a se abrir. Ele simplesmente perguntou, Pedro, você me ama? O discípulo teve, assim, a oportunidade de dizer o que se passava em seu coração. Que ato de graça Jesus demonstrou ao preparar o de jejum e conversar com Pedro. Observe que Jesus não falou do fracasso de Pedro, nem tentou fazer o discípulo se sentir mal pelo que havia feito. Jesus não o interrogou, perguntando o porquê ele havia mentido. E o mais importante, Jesus não o lembrou de que estivera certo o tempo inteiro. Afinal, a última ceia, ele já havia advertido que Pedro o negaria. E poderia muito bem ter dito, tá vendo? Eu já sabia. Mas estar juntos, face a face, repartindo uma refeição, pode remover a culpa e a vergonha de termos feito algo de que nos arrependemos profundamente. Jesus estendeu a Pedro um favor que ele não merecia ao lhe preparar o de jejum. Isso sim que é uma graça maravilhosa. A mesma coisa aconteceu, né, com o rei Davi. A gente já passou por isso lá no Salmo 23. E aí aqui ela vai destrinchar um pouquinho esse salmo.
Nos 3 primeiros versículos do Salmo, ele recorda o que o bom pastor fez em sua vida e identifica 4 elementos que Deus usa para moldar o seu caráter. No versículo 2, ele me faz, Deus disciplina Davi. Versículo 2 ainda, ele me conduz, Deus era o padrão de exemplo para Davi seguir. No versículo 3, restaura-me, Deus incentiva Davi e sempre lhe dava uma outra oportunidade. E também no versículo 3, guia-me, Deus ensinava seus princípios a Davi. Além disso, nós temos também, prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários e unge-me a cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. A gente já passou por esse versículo. Uma vez que as ações nesse versículo são separadas por ponto e vírgula, não por um ponto final, presumo que o pastor preparou uma mesa para Davi na presença de seus inimigos e lhe ungiu a cabeça com óleo enquanto ele estava à mesa. Davi foi restaurado da vergonha do fracasso e incentivado por Deus à mesa. Ali, Deus lhe deu poder para enfrentar os adversários com a sua unção. Ele ganhou nova confiança, foi restaurado, sentiu-se mais forte e mais capaz do que nunca. Além disso, o seu cálice transbordou com a segurança e a identidade renovadas, não segurança em si mesmo e nas próprias habilidades, mas na pessoa que o pastor o estava moldando para ser. Então ele conclui: eu sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Por causa de seu relacionamento com o bom pastor, Davi foi restaurado na presença de seus inimigos, tornando-se um homem sensível, de caráter forte, paixão profunda e desejo espiritual. E aqui também ela fala do rei Joaquim, né, que foi um rei que teve um reinado muito curto, porque reinou de forma má, né, aos olhos do Senhor, e Deus permitiu que ele passasse por um cativeiro, né, um cativeiro de 37 anos. Né, e depois disso, levantou-se um novo rei na Babilônia, que libertou Joaquim da prisão, e assim, né, seguindo o versículo de 2 Reis 25, 29, Joaquim deixou suas vestes de prisão e pelo resto da sua vida comeu à mesa do rei. A honra e a dignidade de Joaquim foram restauradas quando ele passou a ser incluído à mesa do rei. O ato sincero do monarca de restaurar Joaquim e levá-lo para sua mesa deu a este a oportunidade de sentir a graça e o perdão de Deus e lhe concedeu valor aos olhos do rei. Né? Então ela continua falando sobre a mesa como um lugar de regeneração. Na página 185, ela vai contar a parábola do filho pródigo, que nós já conhecemos, que também teve uma restauração através da mesa. Né? Quando ele voltou, sofrido por tudo aquilo que ele havia passado, né? Fome, depois de ter aí gastado todo o dinheiro da herança, com o que não valia a pena, e passou por muitos maus momentos, ele retornou para casa desejando simplesmente ser como um servo, né, de seu pai. Mas a palavra fala que o pai não tinha esses planos para o seu filho, pelo contrário, recebeu ele com honras, né, colocou novamente um anel no seu dedo, sandálias nos seus pés e preparou um banquete, porque aquele filho que havia se perdido estava de volta. E isso é uma lição para nós também. Quantas vezes a gente não faz isso, né, com o nosso esposo, com o nosso cônjuge, com o nosso filho, com os nossos amigos, com os nossos parentes. A gente simplesmente afasta as pessoas que erraram do nosso convívio e a gente não nos dá, e muito menos dá a elas, a oportunidade de estar à mesa conosco, restaurando valores e restaurando aí a convivência e a comunhão. E aí ela fala aqui algo que eu vou ler para vocês. Quando preparamos o jantar para os filhos que fizeram escolhas destrutivas, comunicamos, sem sombra de dúvida, que eles foram perdoados e restaurados. A mesa é o melhor lugar para expressar amor e perdão. Quando eles chegarem em casa, põe a mesa para eles. Crie um ambiente propício para o diálogo. Ouça-os sem reservas e os regenere por completo. É bem provável que você já tenha dito tudo o que precisava dizer acerca das escolhas ruins. Então deixe isso para lá. Só os convide para comer e arrume a mesa como eles gostam, acrescentando algo a mais para que se sintam especiais de verdade. Que a sua conversa seja cheia de graça e que o pão da presença faça sua obra para resolver as questões que causaram divisão no passado. Concordar não é necessário. Aproveitem o vínculo e a união de corações em amor enquanto compartilham a refeição. Então aqui ela não está dizendo que os seus filhos não precisam de correção, mas ela diz que após a correção, né, você pode partilhar da mesa com os seus filhos em amor e graça.
Então, a mesa, né, que é a mesa da reconciliação, é tão importante quanto a correção, né, para aqueles momentos em que os nossos filhos, né, em que as pessoas perto de nós, elas necessitam. E aí ela vai falar algo também muito importante. Ela vai dar um testemunho da filha dela, da Trina Tyrus, testemunho esse que eu tive a oportunidade ímpar de ouvir, né, da boca da própria Trina. Nós estivemos juntas em um congresso e ela compartilhou esse testemunho, que é um testemunho curador, né, de um divórcio que ela teve do seu esposo, né, uma tentativa de divórcio, uma traição que houve na família. O marido a deixou para uma outra pessoa. E aqui ela conta esse testemunho de como a mesa restaurou esses relacionamentos, né? Como a presença curadora do Senhor restaurou esse relacionamento dela com o seu esposo. Então, eu vou deixar que você leia, né? Porque eu tenho certeza que vai te impactar. Mas o marido dela retornou para casa por conta da mesa, por conta das refeições à mesa. É algo muito interessante para você ler e é algo muito legal e um testemunho muito, muito aberto, né, da Trina. E é algo muito curador também. Se você já passou por essa situação, ou talvez se está passando, né, isso é um convite para que você permita que a mesa curadora do Senhor ela possa habitar também nos seus relacionamentos. E ela também fala sobre a necessidade que nós temos de compartilhar isso com os nossos filhos e permitir que eles falem, né? Então ela vai dar aqui um outro exemplo, né, de uma mulher, uma pessoa a qual ela ministrou, que era uma mãe solteira, página 190, que tinha 2 filhos, uma adolescente e um filho mais velho, que tinha sido aí como uma espécie de filho pródigo. E naquela semana, o filho tomou a decisão de voltar para casa. E o apartamento era muito pequeno, né, e na ausência do filho, ela e a filha não se preocupavam em comer na mesa. Mas elas comiam no prato, com um prato no colo, na frente da televisão. E com o retorno do filho, ela começou a sentir que eles deveriam ter uma mesa. Essa sensação insistente levou a ela a se dirigir a uma loja e comprar uma mesa barata, com 4 cadeiras para eles se sentarem e fazerem as refeições juntos. Então ela comprou essa mesa, né, e colocou na casa dela para eles fazerem refeições juntos. E isso já começou a mudar a mente dos filhos dela. Tanto que, enquanto ele montava essa mesa, ele recebeu uma ligação de um amigo convidando ele para sair naquela noite. E ele recusou. E o amigo insistiu, mas ele continuou ali resistente ao amigo. A mãe ouviu, né, eles conversando, e quando o amigo estava insistindo ali na conversa, então ela ouviu o filho dizendo: eu estou montando uma mesa que a minha mãe acabou de comprar para o nosso apartamento. E o amigo perguntou: por quê? E ele disse: porque eu preciso. A mãe, então, contou que seu filho sentiu a necessidade instintiva de participar no processo de providenciar uma mesa para sua família pela primeira vez. Os 3 comeram juntos naquela mesa. Foi a primeira experiência de jantar juntos à mesa em seu lar. Então, às vezes a gente não percebe, né? Mas tudo que os nossos filhos, ou que os nossos cônjuges, ou que os nossos familiares precisam, é desse momento. Na verdade, talvez eles só estejam esperando por isso, né? Às vezes eles estão lá comendo na frente da televisão, mas no seu interior eles querem ter um momento, né, de participar juntos à mesa. Uma vez eu ouvi isso do filho de uma amiga também, né, que disse que o sonho dele, né, que o desejo grande do coração dele, um dia era acordar, né, ela acordando ele, abrindo a janela: olha, acorda, o café está na mesa, e de repente levantar e ver ali os familiares ao redor da mesa, todos esperando por ele para tomar café. Quem sabe esse também não é o desejo dos seus filhos e você também não sabe, né? Então preparar aí, fazer uma surpresa para os seus familiares, seja num café da manhã ou num almoço, vai ser um momento curador e importante. E aí ela termina esse capítulo com essa experiência, e nós temos aí as perguntas de reflexão. Como você acha que Pedro se sentiu depois de negar conhecer Jesus, de ser um de seus seguidores? O que Jesus fez para Pedro se sentir valorizado outra vez? Quando Davi se sentiu temeroso por causa da opressão de seus adversários, o que o bom pastor fez para acalmar o seu coração? De que maneira a vida de Davi foi transformada por se sentar à mesa? Quem se tornou um estranho e inimigo de seus relacionamentos? Que passos você precisa dar para restaurar esse relacionamento? Então são aí perguntas importantes para você refletir e responder aí no seu livro. E por último, nós temos aqui o capítulo 10,
né, que é um capítulo também muito interessante que fala sobre a hospitalidade. Nós já passamos aí logo nos primeiros capítulos um pouquinho falando sobre a hospitalidade, e aqui ela vai falar de uma forma mais extensa, ela vai dar exemplos, né, de como era essa hospitalidade na família dos pais deles e na família deles, né, que passou a ser a família deles, nesse capítulo 10, que é um prato a mais. Ela vai dar aí, começar o exemplo de como era a família dela, né, lá na década de 60, 70. E aí eu vou só ler um último trechinho que ela diz assim: o prato a mais, sempre colocado na nossa mesa de jantar, exemplifica uma parte central do caráter de Deus. A hospitalidade estendida a outros demonstra a generosidade do amor de Deus. E aí tem um tópico aqui, transformando estranhos em amigos, que ela vai continuar falando, né, tanto da Bíblia quanto também falando sobre os exemplos de Jesus. Ele fala aqui sobre a parábola do bom samaritano. E o melhor método de discipulado é mais um dos tópicos aqui. Quando Jesus reuniu os discípulos à mesa para a última refeição pascual, ele se levantou da ceia, pegou uma toalha e começou a lavar os pés dos discípulos. Jesus ministrou aos discípulos assumindo a forma de servo, demonstrando como servir uns aos outros. Mais uma vez, a melhor forma de você tocar o coração de alguém não é apenas falando, mas demonstrando. Então Jesus não demonstrou aos discípulos aqui que eles deviam servir uns aos outros falando, mas sim fazendo. Ele mesmo se colocou, né, se submeteu aos discípulos lavando os pés. Ele poderia simplesmente ter falado, olha, como ele disse várias vezes, maior é o que serve. Né? E aqui ele demonstrou, não apenas falou, mas com um ato de se colocar abaixo, né, dos discípulos, num lugar de submissão, ele demonstrou que maior era o que servia. Então, isso foi muito interessante. Na vida dos discípulos, eu acredito que eles tenham aprendido muito mais a servir uns aos outros com esses atos de Jesus, com o posicionamento de Jesus, do que às vezes com as próprias palavras. Esse ensino, página 197, foi sucedido por uma conversa interativa, com perguntas e respostas, esclarecimento e debates estimulantes. Tudo ocorreu à mesa, enquanto Jesus e os discípulos comiam. Mais uma vez aí a questão da comunhão à mesa, né, demonstrando que é a melhor forma, às vezes, de aprendizado para aqueles que estão ao nosso redor. Convidar alguém para comer em sua casa cria tempo de qualidade e uma oportunidade para um longo diálogo focado. O encontro em lugares públicos impede, muitas vezes, que relacionamentos passem para um nível mais profundo. Há muito ruído, né? Quando a gente sai para comer fora, no restaurante, a gente tem o ruído de outras pessoas, às vezes a gente se sente constrangido de falar de determinados temas, mas quando nós estamos à mesa, na nossa família, né, ali naquele momento de comunhão, sozinhos, a gente tem mais conforto para falar. Contudo, com o prato a mais e o encontro em sua casa, a conversa parte para um nível mais pessoal. As interrupções do garçom e a intrusão da privacidade no lugar público mantêm a conversa num nível superficial. O nível mais profundo de diálogo ocorre em casa, em volta da mesa familiar, e permite que a pessoa expresse emoções honestas, dores pessoais, desafios, vulnerabilidades e crises presentes. E aí ela vai continuar falando aqui o exemplo do Scott, né, que foi uma pessoa que chegou inclusive a morar na casa deles por um período de 2 anos. O tempo que Scott passou em nosso lar, em volta da nossa mesa, ofereceu a ele um ponto de contato para incentivá-lo e alavancá-lo ao sucesso. Quando Scott entrou em nossa garagem no dia de sua chegada, Larry o recebeu com um abraço e o apresentou a mim. Ele era um estranho. Aquele estranho se tornou amigo e depois um parente. Scott se casou com a nossa neta e é pai de nosso primeiro bisneto. Mal sabíamos que estávamos orientando o futuro marido de nossa neta. Sou grata por havermos aberto nosso coração a ele. Então, às vezes, a gente não sabe, mas nós estamos preparando pessoas para futuros grandiosos, né? E até mesmo pessoas estranhas para fazerem parte da nossa vida, da nossa família, da nossa igreja. Grandes relacionamentos começam assim. E aí ela continua aqui no tópico: servir aos outros é um valor de família, que ela fala sobre a questão de que sempre na família deles eles tinham um convidado, tinham um prato a mais, então servir para eles, né, ser hospitaleiros para eles era algo essencial. E como isso enriquecia a família deles, aqui no tópico, o prato a mais enriquece a nossa vida. Ela conta uma experiência que ela teve ao preparar uma conferência para mulheres nesse tema, né, da experiência à mesa.
e ela queria mostrar como isso impactava a vida dos filhos. Então, nada mais justo do que perguntar para um dos filhos dela o quanto isso havia impactado a vida deles enquanto eles eram, né, crianças e adolescentes. Então, ela narra, né, assim, que ela ligou para o filho dela e perguntou: Aaron, o que mais impactou a sua vida enquanto crescia em nosso lar? E aí ela fala do pensamento dela, né? Que ela tinha certeza de que ele ia falar que eram as refeições gostosas, né, bem elaboradas, os pratos preferidos, mas não foi nada disso, né? Sem hesitar, ele disse: ah, isso é fácil, mãe. Foram as pessoas que recebemos em nosso lar. E aí ele continuou falando das pessoas que ele se lembrava, os estranhos que se tornavam amigos dele. Você e papai convidavam ex-presidiários, missionários, cientistas, pregadores, pessoas de todas as raças e grupos étnicos. Algumas eram mais simples e outras muito sofisticadas. A diversidade de pessoas que vocês recebiam em nossa casa causou grande impressão em mim, e cada uma delas contando a sua história. Ao redor da mesa, eu aprendi lições das quais nunca me esquecerei. E é verdade, as pessoas únicas que comeram à nossa mesa enriqueceram as nossas vidas de muitas formas. Jesus disse que quando colocamos um prato extra para o menor dentre esses, é como se ele mesmo se sentasse conosco, Mateus 25:40. A presença de Jesus abençoou os nossos convidados e moldou os valores de nossos filhos. Eu achei isso muito interessante, né? E queria compartilhar com vocês, né? Vocês podem marcar aí no livro de vocês. Além disso, ela fala num tópico aqui essencial para a liderança bíblica, que Paulo lhe dá isso como um mandamento, né? Como uma instrução. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, moderado, sensato, respeitável, hospitaleiro e apto para ensinar. Não deve ser apegado ao vinho, nem violento, mas sim amável, pacífico e não apegado ao dinheiro. Demonstrar hospitalidade, isso está em Timóteo 3, 2 e 3. Demonstrar hospitalidade não é o mesmo que receber pessoas em nossa casa. Receber pessoas em casa é convidar visitas para se mostrar, exibir como você cozinha bem e como é linda a porcelana que ganhou de herança da família. É mais do que jantar e assistir um filme. Em vez disso, a hospitalidade é uma atitude do coração. É transformar estranhos em amigos. Sua atitude deve refletir o desejo sincero de aquecer o coração e renovar o espírito daqueles que servem em seu prato a mais, seja ele de plástico, de papel ou de porcelana fina. Tal atitude se demonstra em tudo o que você faz e diz enquanto seus convidados estão presentes, dispensando-lhes a atenção total. Então, o que ela fala aqui, que a hospitalidade é muito mais do que você exibir sua casa, ou sua louça, ou sua comida. Que, na verdade, essa não deve ser a sua intenção. Né? A sua intenção tem que ser tocar o coração das pessoas que você convida. Então, eu costumo até dizer aqui em casa que as pessoas que vêm aqui, elas não vão lembrar daquilo que elas comeram, ou de qual era a cor da porcelana, ou dos utensílios de mesa, mas elas vão lembrar do aprendizado, elas vão lembrar daquilo que elas viveram com a gente. Né? Elas vão lembrar das palavras, dos risos. É isso que vai ficar na mente das pessoas. Então, hospitalidade é algo que é muito mais profundo do que simplesmente um encontro entre amigos. Né? E é isso que a gente precisa aprender mais nos nossos relacionamentos e dentro do nosso lar. E aí, no tópico conversa agradável, ela fala assim: a conversa agradável, temperada com graça, nos leva a escolher palavras com sabedoria e só dizer coisas que despertem o melhor nas pessoas com quem estamos falando. Estender graça com as palavras pode ser o mesmo que fazer um favor não merecido. Dizer palavras de cortesia a pessoas descorteses. É assim que a graça funciona. Você tem o poder e a posição, ao servir seus convidados, de melhorar a autoimagem e a confiança deles. As Escrituras nos instruem a buscar dons com dedicação, para edificar e confortar os outros. 1 Coríntios 12, 31. Quando fazemos isso, algo profundo e sobrenatural acontece no coração dos convidados. Podemos prever o que ocorrerá na vida deles: esperança, felicidade, amor e paz. Tudo isso pode acontecer quando colocamos um prato a mais e escolhemos nos concentrar na bênção daqueles que compartilham a mesa conosco. Então, esse capítulo todo, ela vai gerar em função da hospitalidade, né? Ela vai te convidar a ser uma pessoa hospitaleira. E aí ela vai falar sobre um lugar de cooperação, de como você pode envolver a sua família nisso.
E aqui ela vai contar a experiência como é na família dela, né, que é um momento desde arrumar a casa até o momento de fato dos convidados chegarem. Inclusive ela envolve os filhos e o marido na arrumação da casa, né? Ela faz como se fosse uma espécie de competição. Cada um fica responsável por um cômodo e quem termina de arrumar primeiro ganha alguma coisa, né? Então ganha o desafio. Então é uma forma de incentivar, porque às vezes a gente fica, né, aos berros para os filhos, arruma seu quarto, faz isso, e eles não fazem. Mas se a gente criar algo que é na linguagem deles, né, que os jovens, adolescentes são extremamente competitivos, se a gente criar algo, olha, quem termina primeiro, não sei, vai ganhar alguma coisa, né, vai ganhar um lugar de destaque na mesa, ou vai ser servido de algo, de uma sobremesa diferenciada. Eu acho que isso é legal também, né? E quando eles menos perceberem, eles te ajudaram a arrumar a casa sem terem sido obrigados. Isso eu achei interessante também. Aí eu vou pular aqui algumas partes porque o capítulo é um pouco extenso. E aí aqui na parte de experientes, né? Iguais bebês, né? Eu achei interessante aqui que na verdade não existe uma fórmula mágica, né? Ou uma ordenança pronta para como você tem que fazer ou como você deve aprender a lidar com a sua família na mesa. Mas cada um vai ter a sua experiência. Inclusive aqui ela fala para pessoas que moram sozinhas, né? Invente a própria festa. Você mora só? Então planeje convidar alguém para se sentar à sua mesa no mínimo uma vez por semana. Pode ser sua sexta à noite, né, de entretenimento. Coloque um prato a mais e faça o dia de alguém feliz. Depois do jantar, brinquem de um jogo, assistam a um filme, vejam um álbum de fotos ou contem sua história. Que maneira maravilhosa de levar alegria a outra pessoa. E nas noites que estiver sozinha em casa, saiba que na verdade você não se encontra só. Arrume a mesa e tenha certeza de que o pão da presença, seu rico marido judeu, ela está fazendo aqui uma referência à experiência da mãe dela, que a gente leu, se eu não me engano, no capítulo 6 ou 7. Arrume a mesa e tenha certeza de que o pão da presença estará ali com você. Todos têm um prato extra e muitas pessoas se sentiriam honradas de receber um convite para jantar nele. Comece a fazer sua lista de convidados e de compras hoje mesmo. E aí ela deixa as reflexões, né? Defina a hospitalidade de acordo com a definição grega apresentada neste capítulo. Que exemplo Jesus deu para seus discípulos na última ceia? Quem é mais valorizado, aquele que serve ou aquele que é servido? O que significa ter um falar sempre agradável? Dê um exemplo. E recorde uma história pessoal de uma ocasião em que sua vida foi impactada porque alguém colocou um prato a mais para você. Né? Pode ser também uma experiência que você tenha tido ao colocar um prato a mais para alguém. Né? Eu já contei aqui a minha experiência no capítulo 2, se eu não me engano, e foi bem interessante. Né? Uma experiência foi bem impactante, na verdade. E aí, na conclusão do livro, eu separei o último parágrafo que ela diz assim: a experiência da mesa revela o potencial secreto dentro de cada pessoa para expandir o caráter e a conexão por causa da presença em nosso meio enquanto comemos. O pão da presença, a obra sobrenatural de Deus realizando aquilo que somos incapazes de alcançar sozinhos. A experiência da mesa une os relacionamentos humanos. Face a face, nossos corações se conectam. Meu desejo é incentivá-la a arrumar a sua mesa num ato de fé, pois a presença sobrenatural e redentora daquele que se encontra com você ali cuidará do resto. Né? E essa foi a leitura, né, desse livro maravilhoso, que é a experiência da mesa, da Dev Tyros. E eu te convido a ler mais um livro comigo, né? Fica aí o meu convite para você. Você que está assistindo através do WhatsApp aqui da igreja, se você está vendo através do canal do YouTube, que você realmente possa fazer desse livro, de fato, algo importante na sua vida, que você possa fazer da experiência da mesa uma experiência real e um hábito, né, na sua vida. Aquilo que a gente aplica na nossa vida é o que nos faz mudar, não apenas aquilo que a gente leu. Né? De tudo que a gente falou aí nesses 10 capítulos, se você não aplicar na sua vida, não vai fazer diferença. Mas a partir do momento que você começa a aplicar, você vai ver que verdadeiramente os seus relacionamentos começarão a ser restaurados. E isso é o que vale a pena, né? Restaurar os laços, restaurar a família. Uma vez que a família é a base da sociedade humana, nós precisamos dedicar um pouco mais de tempo àquelas pessoas que vivem conosco. Então fica aí o meu apelo para você, que você não possa apenas ler esse livro, mas que você possa praticá-lo. Né? E vamos partir para o próximo. Vocês com certeza vão receber aí novas notificações de mais leituras. Essa vai ser a primeira de muitas. Foi muito bom passar esse tempo com você e que Deus te abençoe. Até mais!